Estou recebendo mais convidados aqui no nosso estúdio. Estou recebendo o nosso amigo Bruno Paulina, professor e escritor. E também temos a grata satisfação de receber aqui na nossa Sertão TV, no nosso estúdio, e também Xerabubim, Ivo Herzog. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, Ivo? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem, Einstein. É um prazer estar aqui, novamente, dessa vez acompanhado do Ivo, para falar de coisas importantes. Bom, vou começar por você, então. Queria que você pudesse apresentar o Ivo para a nossa audiência, porque hoje você vai mediar às 19 horas, um pouco antes do show da banda, que acabou de conversar aqui com a gente, lá na casa de Antônio Conselheiro, essa mesa que vai falar sobre Canudos e essa memória que o pai do Ivo também tem sobre Canudos, falar um pouco também sobre ditadura. Esse é um ano que reverbera esses 60 anos do golpe de 1964, então isso vai permear essa conversa de vocês hoje, não é isso? Porque, a princípio, o Ivo é filho do Vladimir Herzog, importante jornalista brasileiro, coloca aqui como um mártir da democracia brasileira. Foi barbaramente assassinado em 1975 pela ditadura militar. E lendo, porque a figura do Herzog sempre me impressionou muito, os mártires da democracia, como um dos mártires da democracia brasileira. E aí eu comecei a ler muito sobre o Herzog. E lendo biografias do Herzog, duas particularmente, uma do Paulo Marcum, que é jornalista, que apresentou muito tempo Roda Viva, ele cita que o Herzog tinha ido a Canudos com o intuito de construir um documentário sobre Antônio Conselheiro e aquela coisa. Tinha lido Os Sertões e outros livros, e a partir disso foi. E aí depois eu li um livro do Audálio Dantas, que é outro grande nome do jornalismo brasileiro, que são As Duas Guerras de Vlado, que ele cita também e explora essa história. Eu digo, não, peraí, tem uma história aqui que está precisando ser contada. E aí eu pesquisei na internet, me deparei com as fotos do Herzog em Canudos, no site da Fundação, e lendo outras coisas, acabei escrevendo um artigo. E aí eu disse, não, eu quero me aprofundar nessa história. E a maneira que eu achei foi tentando entrar em contato com o Ivo. E ele estava viajando para a Europa, mas a gente acabou fazendo esse contato. E acabei depois dizendo, não, Igor, acho que essa história a gente deve explorar aqui no Conselheiro Vive. O Pedro Ico fez o contato com o Ivo e a gente decidiu debater essa temática, porque são dois mártires, que foram vítimas, inclusive os dois pelo Exército Brasileiro, Os dois têm esse ponto em comum também. E aí, a partir disso, surgiu a ideia dessa mesa. Perfeitamente. Ivo, e como é que foi receber esse convite, saber que havia essa possibilidade de você vir falar sobre esse tema aqui em Quixeramobim? Como é que foi? Como é que tem sido essa estadia aqui na cidade? Olha, é uma experiência muito rica para mim, porque a vinda do meu pai a Canudos, eu tenho realmente as fotos, e é a última fase da vida dele, Então são as fotos mais recentes que tem. E eu tinha aquelas fotos, sabia que era de Canudos, tem foto até que aparece escrito no fundo Antônio Conselheiro e tal. E para mim sempre foi uma coisa muito misteriosa. Onde que é esse lugar? Como é que é esse lugar? Conhecer um pouco mais dessa história. Alguns anos atrás, às vésperas da pandemia, foi feita uma grande exposição sobre o meu pai, uma ocupação no espaço do Itaú Cultural. Inclusive foi a exposição mais visitada daquele ano no Itaú Cultural, e ela foi muito interessante porque ela contou a história do meu pai em vida. Porque normalmente quando fala do meu pai, fala sobre a morte dele, o caso Herzog, os processos que a família move contra o Estado, o que aconteceu, o ato ecumênico, uma série de coisas. Ali se falava sobre a vida. A maior parte do material que tinha lá eu não conhecia. E a gente descobriu que o jornalismo, para ele, era uma etapa, tipo assim, um pedágio que ele estava pagando para ele fazer o que ele queria, que era o cinema. Então, o sonho dele era fazer o cinema. E o primeiro filme que ele ia fazer era sobre Canudos. Então, essas fotos que a gente tem no nosso acervo foi da viagem de pesquisa que ele fez para elaborar o roteiro sobre esse documentário que ele iria fazer no ano seguinte. Então, Canudos estava muito mais presente do que a gente imaginava, na vida do seu pai, Ivo? Sim, não, com certeza. E a gente conhece pouco, a gente família, conhece pouco dessa interface, porque na realidade, a partir do momento do assassinato do meu pai, o foco todo foi na busca da justiça e na busca da verdade, sobre as circunstâncias do que
aconteceu, quem foram as pessoas envolvidas, essa coisa toda. E meio que a gente foi dragado, né, sugado por esse processo de lutar pela verdade. E deixamos de olhar mais e entender mais o que meu pai vinha fazendo, os trabalhos que ele vinha desenvolvendo, o que ele buscava. E a gente resgatou isso, como eu falei, há pouco tempo. Todo esse material dessa exposição da vida dele hoje está num acervo digital, que é onde você deve ter visto as fotos, que é o acervo Vladimir Herzog, que é um projeto belíssimo que mostra tudo isso e mais, né? A história dele, ele citou rapidamente o título do livro do Audálio, As Duas Guerras de Vlado. Por que duas guerras? Que traz até um assunto que está na pauta no momento, né? Ele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. Então, quando houve a Segunda Guerra, que estavam matando os judeus, a família dele, minha avó, meu avô e ele era filho único, fogem da Iugoslávia, via Itália e chegam no Brasil. O meu nome Ivo é em homenagem a um primo dele, que morreu num campo de concentração. Os que não fugiram, todos morreram, todos foram exterminados. E por que é um tema atual? Porque a gente está com essa questão aí do que está acontecendo em Israel, com os palestinos e tal, que é um horror, assim, é uma coisa de genocídio, de massacre, né? E que meu pai viveu literalmente na pele isso daí, naquele momento, né? Mas, enfim, todo esse material, essa história, ela está nos nossos acervos digitais. E agora estou tendo a oportunidade de estar bem perto de lugares por onde ele passou nos últimos meses de vida dele. Perfeitamente. Eu estava conversando há pouco com a Sara, viu, meninos? Estou com o Pedro Vitor e o Pedro Igor também aqui no estúdio. E estava falando aqui para a Sara, só o Antônio Conselheiro para fazer esse encontro, né? Ontem eu estava vendo você conversar com o Marcelo Drummond, depois da chuva, depois do espetáculo e tudo. Eu disse, meu Deus, olha que coisa, né? Só o Conselheiro para juntar o filho do Vladimir Herzog, o esposo do Zé Celso, numa cidade como a nossa, aqui em Quixeramobim, na casa do Antônio Conselheiro. É assim, Conselheiro e suas peças, né? Seus milagres. E seus milagres. Nós somos quase vizinhos em São Paulo e eu nunca tinha me encontrado com ele pessoalmente. Fui me encontrar com o Teatro Oficina aqui, pela história do meu pai, né? Então, são pontes que se constroem importantes. E por isso que o agradecimento por esse convite, né? Vocês estão ajudando a construir mais uma ponte importante. Sem dúvida. Ô, Bruno, você vai mediar hoje, reforçando o serviço, hoje, às 19 horas, na casa de Antônio Conselheiro, essa mesa que você vai mediar com o Ivo, e em seguida vai ter o show da Plutão, Já Foi Planeta, lá na casa de Antônio Conselheiro. Então, às 19 horas lá na casa, né, Bruno? Isso, às 19 horas na casa, depois tem o show, né? E reforçando, não paga nada, é tudo gratuito, e se você quiser levar 1 quilo de alimento não perecível, vai ser muito bem-vindo para os projetos que a Casa de Antônio Conselheiro está apoiando de ajuda às famílias carentes do estado do Ceará. Ô Bruno, mas também você está com o livro aí na mão, amanhã vai ser o dia do lançamento desse importante livro, né? Que também conta uma história de quem foi a Canudos, né? Que é o relatório da expedição do Pedro Wilson a Canudos, né? Esse livro foi escrito pelo Mário Mendes, que é o primeiro livro que ele publica, né? Ele escreve muito, mas nunca tinha. Contando a história do tio, com o Pedro Wilson. Pedro Wilson era um militante comunista cearense do PCdoB e advogado. E aparentado com o conselheiro, ele era Maciel. E aí ele, um dia, lendo Os Sertões, ele disse, rapaz, essa história aqui, não sei se é bem assim. E quis ir, partindo de Fortaleza, para Canudos, num jipe. E faz um registro fotográfico também. E num período que está havendo essa retomada do tema, né, nacionalmente. E ele faz todo um registro fotográfico, tira a primeira foto da casa de Antônio Conselheiro, ele consegue, através de uma sessão do então coronel Euclides Vica, que morava aqui na cidade. E o Pedro Wilson depois é barbaramente assassinado. Ele está escrevendo um livro e publica no O Povo 11 capítulos, mas ele, numa luta por terra, ele é assassinado com um outro advogado mata, numa questão. Essa questão repercute na imprensa do Ceará. Eles chegam a trocar farpas públicas nos jornais e o sujeito ameaça de matar o Pedro Wilson e o assassina. E esse livro conta toda essa história, né? Da expedição do Pedro Wilson a Canudos
E ele é uma figura interessantíssima, porque o livro dele também é um trabalho que a gente pretende desenvolver depois, deve ser publicado, porque ele dá o tema, proposições de interpretação, que só na década de 70 o Edmundo Muniz vai fazer. Ele vai dizer, olha, ali tem uma luta de classes, ali tem uma exploração do latifúndio, uma série de questões que ele já propõe que só depois outros pesquisadores vão aprofundar. E aí o livro é basicamente isso. E esse livro vai ser lançado amanhã às 19 também na casa, né? O livro é lançado amanhã às 19 horas na casa. Esse livro ele não pode ser vendido. E aí a gente fez uma ação junto aí com o Instituto Dragão do Mar e a Casa Antônio Conselheiro. Ele pode ser trocado por fraldas geriátricas ou o Pix a gente vai disponibilizar da Casa do Ancião. Da Casa do Ancião. Ah, legal. Legal a iniciativa. Ele não pode ser vendido. Não pode ser vendido, então vai ser revertido para a Casa do Ancião Santo Antônio, aqui de Quixeramobim, né? Isso. Perfeitamente. Fralda geriátrica ou Pix no valor da fralda para disponibilizar. Muito bem, parabéns pela ação. E eles vão para as escolas também, né? Sim, uma parte dos livros tem que ser doada e distribuída. Perfeitamente. Então você é convidado hoje na Casa de Antônio Conselheiro, a partir das 19 horas, a mesa com o Ivo Herzog, mediada pelo Bruno Paulino, e depois o show da Plutão Já Foi Planeta. E amanhã há o lançamento do livro. Mais cedo tem a roda com as autoridades, né, no Sebrae, e às 19 temos esse lançamento do livro. E às 21 na Praça da Cultura, ali em frente à Igreja Matriz, o show com o David Rabelo e o Luiz Fidelis, um dos grandes momentos aí do evento para celebrar aí, portanto, esse Conselheiro Vivo de 2024. E na quarta-feira, no aniversário, no feriado, às 16 horas, a entrega da Comenda Antônio Conselheiro Aleilton Fonseca e Karina Dantas e uma palestra para fechar o evento com Aleilton Fonseca. Ivo, muito obrigado pela presença aqui, é um prazer recebê-lo aqui em Quixeramobim. Eu tenho certeza que o debate hoje vai ser muito interessante, porque a história de Canudos e de Quixeramobim ela está entrelaçada e essa passagem de seu pai por lá, acho que conta um pouquinho dessa história que a gente não conhecia, né? Não, com certeza, e eu sempre faço uma fala e mostro que essa história tem mais a ver sobre o presente do que sobre o passado, porque essas opressões, essa violência do Estado, essas mortes, infelizmente elas continuam acontecendo e a impunidade aos agentes do Estado, elas continuam acontecendo. Então, eu acho que vale a pena estar hoje à noite lá. Eu também gosto muito de dialogar, de conversar, então, se o mediador deixar, vamos fazer um bate-bola com a plateia, com perguntas, vou estar à disposição de todos. E o seu pai lutou muito pela democracia e hoje em dia, nos tempos atuais, a gente ainda luta cada vez mais bravamente pela democracia. É uma luta constante, né? A gente aprendeu com mais de 500 mil cadáveres deixados, né? Que se a gente não estiver atento, o fascismo, o autoritarismo está aí à nossa porta querendo voltar e ocupar e não dá satisfação para ninguém. Mas é isso, a gente só lembrando que no caso do meu pai, que completa esse ano 49 anos, até hoje não foi feita a justiça, então a luta continua e a esperança está presente. É isso. Muito, muito importante. Essa mesa de hoje, você é convidado às 19 horas na casa de Antônio Conselheiro. Mais uma vez, muito obrigado pela presença dos dois.